E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero continuar o papo com vocês sobre o movimento de uma partícula em um potencial central, em que dessa vez eu vou resolver o problema usando os formalismos lagrangiano e hamiltoniano. Lembrando que esse é um vídeo continuando aqueles que eu já estava fazendo sobre os formalismos da mecânica, e lembrando também que eu já fiz um vídeo resolvendo esse mesmo problema, só que usando o formalismo newtoniano. Sendo assim, eu obtive alguns resultados lá que eu vou usar nesse vídeo aqui. Então, caso você ainda não tenha visto aquele vídeo, dá uma pausa nesse aqui, confere o vídeo lá, eu vou deixar na descrição para você ir lá conferir. E também ao longo do vídeo vou botar um card para te direcionar para ele. E um outro adendo importante aqui é que naquele vídeo eu cometo alguns errinhos, de modo que eu coloquei lá no comentário fixado onde estão esses erros, e aí nesse vídeo levem isso em consideração também. E sendo assim, então, bora lá para o vídeo. Então é o seguinte, né, dando continuidade ao que a gente estava falando sobre o movimento de uma partícula em potencial central, aqui a gente vai resolver usando o formalismo lagrangiano e hamiltoniano. Só que para isso eu queria antes recordar algumas coisas que a gente já tinha visto no formalismo newtoniano para a gente não partir do nada, né? E sendo assim, qual que era o problema, né? A gente tinha aqui uma partícula de massa emissão, uma partícula de massa emizinho. A gente tem que essa partícula de massa emizinho vai sofrer vai sentir uma força, né, gravitacional dada a presença dessa massa emissão aqui. A gente está interessado em descrever o movimento, os tipos de movimentos possíveis que essa partícula de massa emizinho vai executar em torno da massa emissão, certo? E lá no vídeo sobre o formalismo newtoniano, que se você não viu vai estar linkado aqui na descrição, e também em um card que vai aparecer aqui no vídeo para você ir lá dar uma conferida. Inclusive é importante que você veja aquele vídeo antes de ver esse daqui, porque os resultados que a gente obteve lá eu vou usar aqui para não ter que reconstruir tudo. Então dê uma conferida lá no vídeo. Mas sendo assim, né, a gente viu lá que os tipos de movimentos possíveis eram 4, né? No caso, um movimento de elipse, um movimento de parábola e um movimento de hipérbole, que essa partícula de massa emizinho poderia descrever, certo? Sendo assim, uma outra coisa que a gente viu foi que a gente não precisa de 3 coordenadas para descrever esse movimento, a gente só precisa de 2 coordenadas. Por que a gente só precisa de 2 coordenadas, né? Porque o momento angular ele se conserva. Sendo assim, a gente tem que o movimento, né, como eu explico no outro vídeo, ele está restrito a um plano específico, né? No caso, o plano XY, né? Em que aqui a gente tem que, novamente, né, dado uma outra análise que a gente fez, foi a seguinte: o sistema cartesiano XY ele não vai ser o melhor para a gente poder descrever esse movimento, e sim as coordenadas polares, né? O sistema de coordenadas polares vai ser o melhor sistema para a gente poder descrever esse movimento, né? Porque lembrando, né, com a posição R e o ângulo θ eu consigo também especificar a posição da partícula de massa emizinho no plano, certo? Então a gente também mudou a descrição lá de coordenadas cartesianas, né, XY, para coordenadas polares Rθ, certo? E aqui a gente vai tratar da mesma forma, a gente vai tratar aqui o sistema de coordenadas polares. Mas antes, eu queria tratar de um conceito que vai ser útil mais para frente, que é o conceito de massa reduzida. Então, fazendo um breve parênteses aqui, qual que é esse conceito de massa reduzida, né? Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui, né, um sistema cartesiano, em que a gente tem 2 partículas, emissão, aqui em 2 posições distintas, certo? Aqui a partícula de massa emissão a uma distância R1 da origem, e a partícula de massa emissão a uma distância R2 da origem. Sendo assim, a posição relativa entre essas partículas é dada por esse vetor R aqui, Rzão, de forma que Rzão é igual a R1 menos R2, que é a posição relativa das partículas. A gente também pode definir a posição do centro de massa desse sistema composto por essas 2 partículas. E como é que a gente faz isso, né? Dada a definição do centro de massa, a gente tem que a posição do centro de massa
é dada por aqui, ó, deixa eu fazer um parênteses, eu vou mudar a notação, vou chamar M1, ó, vou trocar, né, M1, Mzão, e M2, Mzinho, para ficar mais fácil de descrever. E então, né, a gente tem que a posição do centro de massa é M1, R1, mais M2, R2, dividido pela soma das massas. E aqui o centro de massa, né, só lembrando, é um ponto ali no nosso espaço, como se toda a massa do sistema tivesse concentrada ali naquele ponto, né? A gente pode pensar dessa maneira. E sendo assim, a gente tem então esses dois vetores aqui, né? O vetor posição relativa entre as partículas e o vetor posição do centro de massa. Beleza. Agora, note que eu coloquei eles com referência a uma determinada origem aqui, né, arbitrária. Mas eu poderia mudar a descrição e colocar o centro de massa na origem do meu sistema de coordenadas. Nada me impede de fazer com que a posição do centro de massa esteja zero, né? Que seja a origem do sistema de coordenadas e que eu analise os fenômenos a partir dele, certo? Então, fazendo isso daqui, né, a gente tem que 0 igual a M1, R1 mais M2, R2. Então, a gente pode expressar o R1 em termos de R2 e vice-versa, né? Da seguinte forma: R1 é igual a menos M2, R2 sobre M1 e, por sua vez, R2 é igual a menos, né, M1 sobre M2, R1, certo? Então, a gente tem esses dois vetores de posições aqui expressos um em termos dos outros, né? Fazendo com que o centro de massa seja a origem do sistema de coordenadas. E por que isso é importante, né? Note que agora é o seguinte, né? Vou pegar essas três expressões aqui, ó, esse Rzão, que é a posição relativa entre as partículas, e essas novas definições para ela, e expressar as expressões da seguinte forma. Vou fazer o seguinte, deixa aqui no cantinho. Ora, dessa primeira expressão aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente tem que Rzão é igual a R1 menos, substituindo a definição de R2 aqui, em termos de R1, vai ficar menos M1 sobre M2, né? Então aqui vai ficar mais M1, M2, R1, certo? Em que isso aqui, por sua vez, é igual a M2, R1, mais M1, R1, dividido por M2, certo? Então, colocando R1 em evidência, né, e arranjando essa expressão aqui, a gente tem que R1 vai ser igual a M2 dividido por M1 mais M2, certo? Em termos de R, certo? Vezes o vetor posição, R. Ok, a gente pode fazer a mesma coisa para o R2, né? Fazendo da mesma coisa para o R2, a gente tem o seguinte, R é igual a, em que agora aqui eu vou substituir, né, essa expressão do R1 menos M2 sobre M1, R2 menos R2 igual a menos M2, R2 menos M1, R2 dividido por M1. Então, a gente tem que, arranjando expressões, né, R2 é igual a menos M1 sobre M1,
mais M2 R. Certo? Então, a gente tem essas novas expressões aqui para R1 e R2 em termos do vetor posição R, né, que é a posição relativa entre as partículas. Agora, note que é o seguinte, né? Eu posso derivar essas expressões aqui para obter a velocidade, né, associada a essas posições, né? Associada a esses vetores posições. Então, né, fazendo ddt, né, derivando em relação ao tempo, a gente tem que R1 ponto, né, é igual a M2, as massas são constantes, né, então derivada não bate nas massas, R ponto. Certo? Derivando a gente tem isso. E analogamente para o R2. R2 é igual a menos M1 mais M2 R ponto. Certo? Aqui, ó, eu derivei em relação ao tempo. Certo? A gente tem essas expressões aqui. Beleza? Então tá. Isso aqui, ó, tudo é importante para a gente. Agora, eu poderia prosseguir, né? Só que eu também quero já deixar calculado algumas coisas aqui que, já adiantando, vão ser úteis, né? E a gente vai ver já já o porquê, né? Mas o que eu quero adiantar aqui é basicamente tomar o quadrado dessas expressões aqui. Mais especificamente, o módulo quadrado dessas expressões. Certo? Sendo assim, tomando o módulo elevando ao quadrado essas expressões, né, a gente tem o seguinte, módulo de R1 ponto ao quadrado igual a M1 mais M2 ao quadrado módulo de R ponto ao quadrado. Certo? As massas são positivas, né? Então, né, a gente escreve aqui simplesmente dessa forma. Bom, tomando o módulo ao quadrado aqui, a gente tem o seguinte, né? O módulo dessa expressão aqui vai ficar mais ela, né? E aí, quadrando ela, a gente vai ter o seguinte, M1 sobre M1 mais M2 ao quadrado R ponto ao quadrado, certo? Então, beleza. Essas duas expressões aqui, em particular, vão ser bastante úteis para a gente. Tá. Então, o que eu fiz, né? Repara o seguinte, eu quero achar a massa reduzida, certo? Sendo assim, só recapitulando, né? A gente tem aqui as posições das partículas, né? Eu defini um vetor posição relativa entre elas, defini o vetor posição centro de massa, tomei esse centro de massa como sendo a origem, né, do sistema, e reescrevi as posições R1 e R2, umas em termos das outras, né? E depois eu reescrevi o vetor posição R1 e o vetor posição R2 em termos da posição relativa R entre elas, certo? E, por fim, né, eu quadrei aqui, mas até agora eu não falei de massa reduzida, né? De fato, eu não falei de massa reduzida até o momento, né? E é porque a gente vai chegar na expressão da massa reduzida num cálculo posterior. Então, segura aí que a gente vai chegar nela já já. Então, né, a gente vai chegar nela nesse contexto aqui, que é o contexto do formalismo lagrangiano, que a gente vai resolver o problema usando o formalismo
lagrangiano. Eu poderia simplesmente definir a massa reduzida anteriormente aqui, mas eu não quero fazer isso porque ela vai sair naturalmente. Então, sendo assim, a gente tem aqui, ó, do formalismo lagrangiano, qual que é a ideia para a gente resolver o problema, né? A gente tem que determinar quem que é a lagrangiana do sistema, certo? Que, no caso, é uma função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e, eventualmente, do tempo, certo? Determinando essa lagrangiana, pelo princípio da minimação, a gente vai obter as equações de Euler-Lagrange, né? Que vão passar para a gente as equações de movimento para cada coordenada generalizada. Sendo assim, né, qual que é o primeiro passo? Mapear quem que é as coordenadas generalizadas, né? No caso em questão aqui, como a gente viu que vai ser mais interessante trabalhar com as coordenadas polares, vão ser as coordenadas r e θ, certo? Logo, as velocidades generalizadas associadas, né? E ponto I, R ponto, θ ponto, certo? Beleza. Sendo assim, vamos para o primeiro passo, que é construir a lagrangiana do sistema. Bom, a gente tem duas partículas, né? A gente tem duas partículas. Então, a lagrangiana do sistema, e eu estou falando que elas estão interagindo entre si através, né, de uma interação gravitacional, certo? Aqui está o problema melhor, né? E sendo assim, então, a gente vai ter a energia cinética associada à partícula de massa mzinho, a energia cinética associada à partícula de massa mzão, mais a interação gravitacional relativa entre elas, certo? E então, né, a lagrangiana vai ser T1, que é a energia cinética da partícula 1, mais T2, que é a energia cinética da partícula 2, menos a energia potencial gravitacional, né, menos o nosso V de R, que é dado dessa forma aqui, certo? Então, beleza. Aí, quem que é a energia cinética, né, das partículas, né? Bom, a gente tem que a energia cinética, ela pode ser escrita da seguinte maneira, vocês concordam comigo. Ela pode ser escrita como m sobre 2 módulo de r ponto quadrado, certo? Essa aqui é a energia cinética de uma determinada partícula, qualquer, certo? Em que, aqui, aplicando para a nossa situação de interesse, qual que vai ser a energia cinética da partícula 1? Vai ser m1 sobre 2 módulo de r1 ponto ao quadrado mais m2 sobre 2 módulo de r ponto ao quadrado, isso é menos v de r, certo? Agora sim, né, a gente já pode ver aqui o porquê que eu calculei aqui esse trem antes, né, no caso esses termos aqui, porque eles iam aparecer aqui, né? Então, a gente tem essa forma aqui para eles, certo? Em que aqui eu já vou deixar, então, vou calcular a lagrangiana, aliás, calcular essa soma aqui, ó, nessa página aqui, calculando essa soma, note que a gente vai ter o seguinte, né? Multiplicando, né, essa expressão aqui por m1 sobre 2, né? Aliás, antes disso, deixa eu fazer o seguinte, né? Deixa eu botar um meio aqui em evidência, né? m1 módulo de r ponto 1 ao quadrado mais m2 módulo de r ponto 2 quadrado, certo? Só botei um meio em evidência dessa expressão aqui. Ok. Agora, né, multiplicando essa expressão aqui, né, por M1, né, repara que é o seguinte,
antes disso, para já facilitar a simplificação. Vai aparecer um r ponto ao quadrado daqui, né? Ou seja, vai aparecer um r ponto quadrado daqui e um r ponto quadrado daqui, certo? A gente pode botar esse r ponto ao quadrado em evidência, né? Aparecer um em cada termo. Então, a gente já pode colocar ele aqui em evidência para facilitar a vida. Sendo assim, então, a gente vai ter ó, M1 vezes esse trem aqui, né? Mais M2 vezes esse trem aqui. Certo? Em que aqui, note que é o seguinte agora. Repara, né? Eu vou abrir essa expressão aqui, né? Por conta do seguinte motivo. Eu vou abrir ela, pelo menos essa parte aqui. Pronto. Agora nota o seguinte, né? Tem um M2 quadrado aqui e tem um M1 quadrado aqui e tem um desse termo aqui multiplicando aqui e um desse termo multiplicando aqui. Ora, repara que é interessante, pode ser interessante eu multiplicar, né, esse termo aqui, né, multiplicar e dividir, né, por M1, certo? Para aparecer um M1 quadrado aqui. E a mesma coisa nesse lado aqui, multiplicar por e dividir por M2, né, para aparecer um M2 ao quadrado aqui no numerador. Sendo assim, é isso que eu vou fazer, né? Vai ficar então 1 sobre M1 M1 M2 dividido por Ora, nota que a gente chega a essa expressão se a gente fizer isso, né? E agora sim, eu vou dar uma simplificada nessa expressão, fazendo a seguinte definição, né? Chamando de μ esse termo aqui entre parênteses, que vai ser a nossa massa reduzida. μ é M1, M2 sobre M1 mais M2, certo? Em que, fazendo isso, nota que essa expressão aqui ela pode ser simplificada vai aparecer um μ quadrado aqui e um μ quadrado aqui. Certo? Sendo assim, né, posso colocar esse μ quadrado em evidência, né? μ quadrado
modo R ponto ao quadrado sobre 2, né? E resolvendo esse parênteses, colchetes aqui, né? A gente tem o seguinte, né? M1, M2, M1 mais M2, né? Ora, isso daqui que apareceu pra gente, se a gente for notar, é justamente 1 sobre μ, certo? É 1 sobre μ que está aparecendo aqui pra gente, entre parênteses. Certo? Isso aqui é justamente 1 sobre μ. Então, vai aparecer 1 sobre μ daqui, esse 1 sobre μ aqui, né, tem um μ quadrado aqui em cima, vai cortar, então a gente tem simplesmente μ módulo de R ponto ao quadrado sobre 2, certo? Então, né, a gente chegou a essa expressão aqui simplificada, né, em termos da massa reduzida e da velocidade relativa entre as partículas, certo? Então, né, sendo assim, a nossa lagrangiana, que antes estava escrita dessa forma, ela pode ser simplificada e escrita, né, em termos da massa reduzida, desse termo aqui, certo? Em que agora eu tenho essa lagrangiana bem mais simples de trabalhar e então a descrição do nosso problema é facilitada, né, introduzindo esse conceito de massa reduzida, né? Então, é basicamente esse contexto que eu queria trazer sobre a massa reduzida, né, que é basicamente a gente trocar a descrição do problema e imaginar que o seguinte aqui, ó, nota que a gente está interessado somente no movimento relativo entre a massa mzinho e a massa mzão, certo? É como se a gente estivesse no referencial de uma dessas partículas aqui, em que a gente não está interessado no movimento olhando de fora, né? Olhando de fora, a gente não está interessado em olhar o movimento de fora, e sim o movimento de dentro, né? Por exemplo, o sistema poderia estar transladando que isso aqui não interessa para a gente está interessado movimento relativo. Então, o conceito de massa reduzida e usar a posição relativa vai ser muito útil porque concentra, simplifica muito o problema, né? Então tá. Então, a gente tinha parado aqui, né? Nessa nossa lagrangiana. E agora, com essa lagrangiana, a gente vai conseguir determinar, então, quem que as equações de movimento, né? Certo? Porque lembrando aqui, passar para a próxima página. O nosso papel agora é determinar justamente quem que é esse R ponto, módulo, né, de R ponto ao quadrado em termos de R θ, certo? Então vamos lá, né? O vetor posição relativa a R, ele pode ser escrito, né, da seguinte forma: x na direção x mais um y na direção y, certo? Logo, o nosso R ponto ele pode ser escrito como x ponto, né? A derivada do vetor unitário x é zero, né? Então, a gente tem simplesmente isso daqui, y ponto y, certo? Ora, tomando o módulo disso daqui ao quadrado, né, a gente vai ter simplesmente que x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, certo? Porque se a gente abrisse aqui, né, a gente ia ver, né, que, bom, se a gente fizer o produto escalar dos vetores unitários x, y, esse produto escalar, né, vai dar zero. E sendo assim, a gente tem essa expressão, né? Porque lembrando, a gente tem, né? Só reescrever que eu apaguei, o produto escalar desses vetores aqui é zero, né? E o produto escalar de dois vetores unitários iguais é igual a 1, né? Sendo assim, então, a gente pode chegar, né, nessa expressão aqui,
E, bom, eu estou usando x e y, né? Só que eu falei que o mais interessante é usar rθ, certo? Só que por que eu estou usando x e y aqui a princípio? Porque agora eu tenho a forma aqui, final do vetor, perdão, da velocidade associada ao r, né? O módulo da velocidade associada ao r ao quadrado, né? Ou seja, eu tenho a velocidade ao quadrado. Eu estou usando os vetores x e y, né, as coordenadas x e y, porque agora eu sei que também escrever facilmente x e y em termos das coordenadas polares, né? Em que, lembrando, né, eu trouxe esse raciocínio aqui com mais calma no vídeo do formalismo newtoniano, então volta lá para dar uma conferida nisso. Mas se a gente tomar, né, as derivadas desses caras aqui, né, então as derivadas, a gente tem que x ponto vai ser igual a r ponto cosseno de θ, certo? Menos r θ ponto cosseno de θ. E y ponto, por sua vez, é r ponto cosseno de θ, perdão, mais r θ ponto cosseno de θ, certo? Em que, se a gente agora tomar x ponto ao quadrado, e igualmente para y ponto, a gente vai ter o seguinte, tomando x ponto ao quadrado, a gente tem r ponto ao quadrado cosseno quadrado de θ menos duas vezes r ponto r θ ponto seno de θ cosseno de θ. Só puxar para cá, que senão não vai caber. Mais o termo aqui ao quadrado, mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Certo? Mesma coisa por y ponto, né? Quadrando, né? A gente vai ter que r ponto quadrado, seno ao quadrado de θ, mais isso, mais 2r ponto, seno de θ, r, θ ponto, cosseno de θ, mais r quadrado, θ ponto quadrado, cosseno quadrado de θ. Certo? Em que, se a gente executar essa soma aqui agora, né? Se a gente fizer a soma x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, né? R ponto ao quadrado, usando a identidade fundamental da trigonometria, a gente pode simplificar, né, esses termos aqui, né? E somando esses termos aqui também vão se cancelar, né? Então a gente vai ter a contribuição vindo daqui, né? R ponto quadrado, mais a contribuição vindo aqui de R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, certo? Sendo assim, então, a gente achou quem que é x ponto quadrado mais y ponto quadrado em termos das coordenadas polares, né? A gente, então, determina o r ponto quadrado, né, que é essa soma. Então, a gente sabe quem que é esse termo aqui, né? Então, substituindo, a gente tem μ sobre 2, r ponto quadrado mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, menos v de r, certo? A gente tem essa lagrangiana aqui, então. Ora, se a gente tem, enfim, a lagrangiana, a gente pode determinar quem são, né, as equações de movimento associadas a cada coordenada generalizada, né? Então, para o caso em que Q é igual a R, né, para a coordenada generalizada R, a gente vai ter a seguinte equação de movimento: d dt de del R ponto menos del R
igual a zero. Agora, para Q igual a θ, a gente tem a mesma coisa, né? Só que com θ, né? No caso. Então, aqui, θ ponto. Pronto. Agora sim, né? Basta a gente calcular, né? E abrir essas expressões aqui que a gente vai obter as equações de movimento associadas a cada coordenada generalizada, em que eu não substituí ainda o V de R porque não é necessário. Eu vou substituir ele só mais para frente. No momento agora que não vai ser necessário. Eu poderia substituir já, só que eu estou optando por não substituir. Ok, então, sendo assim, a gente vai ter o seguinte, né? Para o caso de Q igual a R. Repara aqui, ó, vamos lá, quem que é del L, del R ponto, né? Derivada parcial da Lagrangiana com relação a R ponto, né? Vai ser simplesmente 2 R ponto vezes μ sobre 2. Então, os dois aqui vão cancelar, né? Vai ficar, então, esse termo aqui vai ser simplesmente μ R ponto, certo? Agora, se eu derivar isso daqui em relação ao tempo, né? Fazer ddt disso daqui, né? Vai ser μ R2 pontos. Então, isso daqui vai ser μ R2 pontos. Certo? E, bom, não tem mais nenhum termo aqui, né, com dependência em R ponto. Então, é basicamente esse termo só, então, vindo dessa parte. Agora, del L e del R, quem que é, né? Bom, derivada parcial da Lagrangiana com relação a R. Bom, cai esse 2 aqui, certo? A gente pode simplificar ele com esse outro 2. Então, vai ficar μ R θ ponto ao quadrado, certo? Só que o potencial também depende do R. Então, se o potencial também depende do R, a gente tem menos derivada parcial de V com relação a R. Só que, como o V só depende somente de R, então essa derivada parcial aqui pode ser simplesmente substituída por uma derivada total, né? dV/dr. Isso aqui igual a zero. Ok. Agora vamos ver, então, no caso de θ. Bom, quem que é del L e del θ ponto, né? Bom, vai cair aqui, derivando em relação a θ ponto, um 2, né, que vai simplificar com esse 2. Esse termo aqui vai ficar, então, μ R quadrado θ ponto, certo? Aí a gente tem que derivar esse termo aqui com relação ao tempo, certo? Porque aqui vai aparecer uma regra do produto, né? Porque a gente tem que o R e o θ ponto variam com o tempo, né? Então, menos, agora, só que antes vamos calcular quem que é menos del L e del θ, né? Aqui não aparece θ, então del L e del θ é zero, certo? Não aparece θ sozinho aqui, né? Então, por isso que a derivada é zero. A Lagrangiana não depende explicitamente do θ. E, sendo assim, o θ ele é uma coordenada que a gente pode chamar de... Se ele não depende, se ele não aparece explicitamente na Lagrangiana, a gente pode chamar esse θ de uma coordenada cíclica ou coordenada ignorável, certo? Então, a gente tem que ddt desse trem aqui é igual a zero, né? Ora, a gente tem mais uma aqui, equação de movimento. Só que nota que dessa equação aqui a gente tira um trem muito interessante, que é a conservação do momento angular. Repara, a gente definir isso aqui, a gente reconhecendo que isso daqui é o momento angular, né? A gente tem que, se a derivada do momento angular é zero, quer dizer então que o momento angular é igual a μr ao quadrado θ ponto é uma constante, né? Que a gente chama de constante de movimento, em que aqui, note a simplicidade com que a gente consegue derivar uma lei de conservação, porque, basicamente, se a Lagrangiana não depende explicitamente dessa coordenada aqui, a gente tem associada essa coordenada uma constante de movimento, né? No caso,
a constante de movimento aqui é o momento angular, que é conservado, em que a gente tira isso aqui explicitamente e de forma bem tranquila, quando comparado com o formalismo newtoniano. Sai direto da equação de Euler-Lagrange e do fato de que a lagrangiana não depende explicitamente dessa coordenada θ, certo? Então, a gente tem aqui a conservação do momento angular de forma bastante imediata. Então, só fazendo um parênteses aqui em relação ao momento angular, a gente tem o seguinte, né, que o momento angular, né, é simplesmente Rp, certo? Só que quem que é o momento linear da partícula de massa μ? Né? Vai ser μv, certo? Só que quem que é v, por sua vez, em termos da velocidade angular, v é ômega-r, certo? E esse ômega aqui é justamente o θ ponto. Então, μ θ ponto é, em que se a gente substituir então o P de novo na expressão do momento angular, a gente tem que um R daqui, R quadrado, μ θ ponto. Justamente a expressão para o momento angular, certo? Da partícula de massa reduzida μ, né, que a gente está considerando aqui. Então, beleza, aqui a gente tirou a lei da conservação do momento angular. Ótimo, viu que o momento angular é constante ao longo do movimento. Ora, a gente tem aqui então, né, μ R dois pontos, voltando para a equação associada a R, né, igual a μ R θ ponto ao quadrado mais dv dr. Em que, repara, eu posso substituir o θ ponto aqui, ó. Nota aqui o seguinte, né? Eu posso, dessa expressão aqui, ó, dessa relação, a gente tem que θ ponto é igual a L sobre μ R quadrado, certo? Posso substituir isso aqui nessa expressão de modo a ter o seguinte, né? De modo a ter que, substituindo θ ponto ao quadrado, a gente vai ter um L quadrado, certo? No numerador, e um μ quadrado R à quarta no denominador, né? Em que, dando uma simplificada aqui, né, a gente vai ter, que vai aparecer um cubo, né? A gente vai ter, então, um L ao quadrado sobre μ R ao cubo, certo? Então, beleza. A gente tem aqui, em termos do momento angular, né, L ao quadrado sobre μ R ao cubo, né? E, bom, agora sim, a gente vai ter que resolver essa equação de movimento aqui para quem? Para R, né? Aí, resolvendo essa equação de movimento, note que a gente obteria um R de t, certo? Só que, como eu falei no outro vídeo, não é interessante obter o R de t, e sim o R de θ, como R varia em função de θ, certo? E essa equação aqui, que está aqui, ela foi resolvida no vídeo do formalismo newtoniano, que aqui eu vou apelar, então, para aquela resolução, né, e vou simplesmente passar a forma da solução, né, em que eu não vou resolver novamente a equação, está resolvida lá, né, e, bom, a gente tem que, ao resolver essa equação daquela forma, que caso você não tenha visto, vai lá conferir no vídeo, a gente tem que o R de θ, ele vai ser igual ao seguinte. O R de θ vai ser dado dessa forma aqui, né, em que se a gente substituísse, né, voltasse para os termos de massa mzão e mzinho, né, e não da massa reduzida, a gente teria essa expressão aqui para o R de θ, né, em que, lembrando, essa constante gravitacional que também viria da expressão do potencial, né, porque no potencial aqui a gente tem esse K aqui, está embutida a informação da constante gravitacional. Então, se a gente fizesse resolver essa equação, né, e substituísse os termos, né,
a gente chegaria justamente a essa expressão aqui do nosso queridíssimo R de θ. E é basicamente assim que a gente resolve com o formalismo lagrangiano. Em que aqui note que é bem mais facilitado a gente resolver dessa forma do que com o formalismo newtoniano, porque apesar de que eu usei aqui o conceito de massa reduzida e usei diagramas vetoriais para poder explicar, né? Note que na formulação lagrangiana a gente não precisou de nada disso. Tipo, a gente não precisava fazer esse paralelo anteriormente, né? A gente poderia, partindo dessa lagrangiana aqui, né, obter as equações de movimento, né, a equação para o R de θ. Eu fiz isso daqui, né, para mostrar, né, o porquê que aparece a massa reduzida e etc. Mas partindo dessa lagrangiana, a gente teria, no caso, a equação de movimento para Rθ, né, em que, lembrando também, né, que a gente basicamente teria só que ter esse trabalho de obter quem que é R ponto, módulo de R ponto ao quadrado em termos das coordenadas polares, e basicamente a gente teria, então, dadas as equações de Euler-Lagrange, as equações de movimento, em que uma delas diz para a gente que o momento angular se conserva e a outra passaria para a gente a equação para os tipos de movimentos possíveis, e, consequentemente, né, os tipos de órbitas possíveis, né, que poderiam ser uma elipse, uma hipérbole, uma parábola e um círculo, né? E sendo assim, então, essa é a parte do formalismo lagrangiano. Agora, vamos ver então como fica o movimento de uma partícula em um potencial central descrito no formalismo hamiltoniano, né? Bom, no formalismo hamiltoniano, o que a gente tem, né? Primeiro, a gente tem que encontrar a nossa função hamiltoniana, certo? Que é dada em termos das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados, certo? Em que, lembrando, na descrição lagrangiana a gente tinha, né, a dependência das coordenadas e das velocidades generalizadas e, eventualmente, do tempo. Já na formulação hamiltoniana, a gente vai ter uma dependência das coordenadas generalizadas, dos momentos generalizados e, eventualmente, do tempo, né? Então, qual que é o primeiro passo, né? Determinar quem que vai ser a função lagrangiana aqui, para a gente obter a hamiltoniana associada a ela, né? Sendo assim, a gente tem do problema anterior, né, visto na formulação lagrangiana, que a gente já tinha encontrado, né, e a lagrangiana do nosso problema é essa daqui. Então, a gente não precisa ter o trabalho de novo, né, de calcular a função lagrangiana, porque a gente já tem ela. Sendo assim, né, dado isso, a gente vai construir a função hamiltoniana para que, através das equações de Hamilton aqui, né, a gente consiga determinar, né, mais especificamente através dessas duas aqui, para que a gente consiga determinar as equações de movimento para cada coordenada generalizada, né? E sendo assim, vale lembrar também que os momentos conjugados às coordenadas, ou os momentos generalizados, né, são dados como a derivada parcial da lagrangiana com respeito às velocidades generalizadas. Sendo assim, então, né, vamos construir a hamiltoniana. A hamiltoniana vai ser dada por... Bom, a gente tem aqui, lembrando, né, as duas coordenadas generalizadas, r e θ, as velocidades generalizadas associadas a elas, r ponto, θ ponto, e a gente vai ter aqui na formulação hamiltoniana os momentos generalizados, que eu vou chamar aqui de PR e Pθ, certo? Então, beleza. Aqui a gente vai ter, então, ó, o Q ponto R, certo? Que a gente está vendo aqui que é o R ponto, né? Então, já substitui aqui R ponto vezes o momento associado a R ponto, que eu estou chamando de PR, certo? Mais θ ponto Pθ, certo? Mesma coisa para a coordenada θ, né? E agora, menos a função lagrangiana, certo? A lagrangiana é dada dessa forma aqui, né?
Então, vai ficar aqui menos, né? E aqui mais, certo? Pronto, determinamos quem que é a função hamiltoniana. Agora, basta a gente fazer uso das equações de Hamilton para poder determinar a dinâmica do sistema físico, certo? E então, deixa eu passar aqui para a próxima página, pegar essas equações aqui, né? E a hamiltoniana aqui, certo? Bom, dessa equação aqui, eu já quero discutir ela em primeiro lugar, porque é mais tranquilo de descrever. O que acontece? Aqui, ó, o que essa equação fala para a gente, né? Repara que se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, como não depende, não tem nenhum termo aqui com uma dependência explícita em t, por exemplo, né? A gente tem que a derivada, então, da lagrangiana com respeito ao tempo vai ser zero, certo? Logo, a derivada da hamiltoniana com respeito ao tempo também será nula. Sendo assim, então, a gente tem que a hamiltoniana também não depende explicitamente do tempo. E, bom, agora, das equações de Hamilton para cada coordenada, vamos lá. Para a coordenada R, inicialmente, a gente tem, ó, P ponto R é igual a menos dρ de H, dρ de R, certo? E a gente tem também que Q ponto R, né, que nada mais nada menos que R ponto, é igual a derivada parcial de H com respeito a momento generalizado, certo? E sendo assim, então, vamos ver o que a gente obtém dessa equação aqui. Dessa equação aqui, a gente tem que P ponto R é igual a derivando a hamiltoniana parcialmente com respeito a R. Repara, aqui não aparece dependência explícita em R, aqui também não, só vai aparecer nesses dois últimos termos aqui, certo? E derivando parcialmente com respeito a R, daqui a gente vai ter o seguinte, menos mi R θ ponto ao quadrado, certo? Derivando R aqui, cai o 2, corta com esse 2 aqui, então a gente vai ter simplesmente isso, mais derivada parcial de V com respeito a R. Porém, como V só depende de R, a gente pode substituir essa derivada parcial por uma derivada total. Então, dV dr, certo? Então, a gente tem isso daqui. Agora, dessa equação aqui, repara, R ponto vai ser igual a... Bom, derivando a hamiltoniana com respeito a PR, a gente vê que só aparece uma contribuição aqui, certo? Isso aqui diz que R ponto é igual a R ponto. Ou seja, não diz pra gente muita coisa, mas está aqui um resultado também. Agora, para a coordenada θ, né, o que a gente vai ter? P ponto θ é igual a menos derivada parcial de H com respeito a θ. Então, dessa equação aqui, nota que é o seguinte, P ponto θ é igual a, derivando H com respeito a θ, aqui não tem nada, não tem dependência em θ explícita, aqui também não, só vai aparecer uma... Bom, aqui também não e aqui também não, certo? Então não tem nenhuma dependência explícita de θ na hamiltoniana. Sendo assim, como a hamiltoniana não depende explicitamente de θ, a derivada parcial é nula, certo? E beleza, então chegamos aqui que P ponto θ é nulo, ou seja, o momento conjugado associado à coordenada θ é nulo. Isso aqui é muito importante. Já já eu falo por quê. Mas antes, vamos pegar para a segunda equação de Hamilton, que θ ponto é igual a ΔH del Pθ, certo? Então, isso daqui vai dizer para a gente que, né, olhando a dependência da hamiltoniana com respeito a Pθ, a gente vê que só tem esse termo aqui, né, em Pθ. Então, a gente tem θ ponto igual a θ ponto. Resultado análogo a esse daqui, né? E que bom, não diz muita coisa para a gente, né? Então, fundamentalmente falando, a gente chegou a essas duas equações aqui que vão ser importantes, né? Deixa eu até pegar elas aqui, ó.
P ponto R e P ponto θ é igual a zero, certo? Vou passar elas para a próxima página. A gente tem então aqui esse sistema de equações relevantes aqui para a gente, certo? E vamos lá então, quem que é Pθ e quem que é PR, né? A gente precisa encontrar esses caras aqui para poder tirar resultados e conclusões dessas equações, né? Bom, a gente sabe que PR é dado, né, da seguinte forma. É dado como a derivada, né, da Lagrangiana com respeito à coordenada R, né? A generalizada R. Então a gente tem aqui, ó, que PR é del L del R ponto, certo? E vamos lá pegar então quem que é a Lagrangiana. Derivando a Lagrangiana parcialmente com respeito a R ponto, a gente vai ter simplesmente mi R ponto, certo? E, bom, só isso, né? Agora, com respeito a Pθ, né, a gente tem que é derivada lagrangiana com respeito a θ ponto, certo? E quem que é essa quantidade aqui? Bom, se a gente for ver aqui, a gente tem um θ ponto ao quadrado, derivando esse termo aqui, respeito a θ ponto, a gente vai ter mi r ao quadrado θ ponto, certo? Então, daqui a gente tem que PR é igual a mi r ponto, e daqui a gente tem que Pθ é igual a mi r quadrado θ ponto, certo? Beleza, né? Agora, vamos substituir os momentos conjugados nas equações aqui que a gente tinha obtido, né? Essas equações aqui, a gente vai ter então aqui, ó, a gente tem que derivar PR com respeito ao tempo, né? Derivando isso aqui com respeito ao tempo, a derivada vai bater somente no R ponto, né? Porque o mi é constante. Então, vai ficar mi R dois pontos igual a menos mi R θ ponto ao quadrado mais dv dr, certo? E já aqui, nota o seguinte, né? A gente tem d dt dessa quantidade aqui, mi r ao quadrado θ ponto. Ora, isso aqui é igual a zero, né? Ora, aqui eu não vou nem abrir essa derivada, porque essa forma aqui que está para a gente já é o que a gente quer. Por quê? Repara que se eu tenho a derivada de algo, né, sendo igual a zero, esse algo aqui é constante. E esse algo aqui é justamente o nosso momento angular, certo? Então, isso aqui está falando para a gente que o momento angular, que é igual a mi r ao quadrado, θ ponto, é igual a constante. Ou seja, a gente tem aqui, tal como na formulação lagrangiana, facilmente determinado que o momento angular é uma constante de movimento e que, sendo assim, então, o momento angular ele é uma constante, né? Bom, isso vem do fato que a hamiltoniana ela não depende explicitamente da coordenada θ. Se a hamiltoniana não depende explicitamente da coordenada θ, nota aqui que ela não depende da coordenada θ explicitamente, o momento conjugado associado à coordenada θ, né, vai ser uma constante de movimento, ou seja, Pθ vai ser uma constante de movimento. E quem que é Pθ? Pθ é justamente o momento angular, né, em que o momento conjugado aqui se confunde com o momento angular de fato físico, né, do sistema. E sendo assim, então, a gente tem aqui facilmente obtida a lei de conservação do momento angular nesse sistema, né? E sendo assim, agora, note que é o seguinte, né? Eu posso usar, né, que θ ponto é igual a L sobre mi R quadrado nessa equação aqui para reescrever ela em termos do momento angular. E sendo assim, então, ela vai ser reescrita como mi R dois pontos igual a menos mi R, né, θ ponto ao quadrado, L ao quadrado, sobre mi quadrado, R à quarta,
certo? Simplificando aqui, vai sobrar aqui, ó, L quadrado sobre mi R ao cubo, certo? Então, a gente tem esse termo aqui, agora, né, mais dv dr. Ora, se vocês forem se lembrar, essa é exatamente a mesma equação que a gente tinha obtido tanto no contexto do formalismo newtoniano quanto no contexto do formalismo lagrangiano. E dessa equação aqui, a gente vai obter o R de θ, que vai passar para a gente os tipos de movimento que uma partícula pode descrever em um potencial central, certo? Em que, reaproveitando o resultado da formulação newtoniana, que eu resolvi esse problema na formulação newtoniana, a gente tem essa expressão aqui para o nosso R de θ. A gente tem essa expressão aqui para o nosso R de θ em termos, né, das massas e da constante gravitacional colocadas explicitamente, né? Porque aqui a gente está colocando a massa reduzida e considerando a constante K aqui no potencial, né? O potencial como sendo menos K sobre R, né? Em que em termos da constante gravitacional e das massas dos corpos originais, né? A gente tem essa expressão no nosso R de θ, que vai passar as órbitas possíveis que o sistema pode descrever, certo? Aí é basicamente isso sobre a formulação hamiltoniana, mas o que acontece? A gente tinha chegado a fazer um raciocínio para o potencial efetivo muito importante e repara o seguinte, né? Que a gente obteve esse potencial efetivo aqui naturalmente da formulação newtoniana, e a gente poderia também ter obtido para a formulação lagrangiana caso a gente fosse resolvendo as equações de movimento, certo? A equação de movimento, essa daqui, né, no caso. Sendo assim, vale a pena fazer um destaque para o seguinte, né? Nota que a gente tem essa hamiltoniana aqui, né? A hamiltoniana de um sistema, muitas vezes, é a energia total desse sistema, né? Não é todos os casos em que isso acontece, mas alguns casos isso acontece. E nesse caso aqui não é diferente. Nesse caso aqui em particular acontece isso. A hamiltoniana será a energia total. Porque vamos ver o seguinte, né? A gente tem, se a gente substituir as definições os termos que a gente encontrou para os momentos conjugados, se a gente substituir isso, a gente vai obter o seguinte, ó, R ponto, aqui, né, o PR é um mi R ponto, certo? Mais θ ponto, o Pθ é o mi R quadrado θ ponto, menos esse termo aqui, vindo da lagrangiana, né? Esses outros termos aqui. Certo? Agora, repara, a hamiltoniana vai ser mi R ponto quadrado mais mi R quadrado θ ponto ao quadrado menos mi sobre 2 R ponto quadrado mais R quadrado θ ponto ao quadrado mais V de R, certo? Em que a hamiltoniana, simplificando aqui, ó, repara que a gente tem o seguinte, mi R ponto ao quadrado sobre 2 mais mi R ao quadrado θ ponto ao quadrado sobre 2, certo? Mais V de R, certo? Simplificando aqui, a gente tem essa expressão. Agora, quem que é o θ ponto, né? Ao quadrado. Ora, a gente obteve aqui, né? Θ ponto, certo? E θ ponto ao quadrado, então, né? Resolvendo esse termo aqui, ó, pegando esse termo, a gente vai ter mi R quadrado sobre 2 vezes θ ponto ao quadrado, L ao quadrado, sobre mi ao quadrado, R à quarta. Né? Isso aqui é L ao quadrado sobre 2 mi R ao quadrado, certo? Então, substituindo isso aqui na hamiltoniana, a gente vai ter
essa expressão para a newtoniana, em que, se a gente substituir o V de R aqui, né, o menos K sobre R, a gente tem, né, porque lembrando, V de R é igual a menos K sobre R, certo? Agora nota que, de fato, essa newtoniana está assim com a cara bem melhor, né, e com a cara de energia total de fato. Porque se a gente for ver, esse termo aqui é um termo de energia cinética e esse termo aqui é um termo de energia potencial, em que esse daqui vai ser o nosso potencial efetivo, certo? Esse daqui é o nosso potencial efetivo, né? V efetivo é igual a L ao quadrado sobre 2μr ao quadrado menos K sobre R, certo? Porque repara, é justamente esse mesmo termo que a gente obteve no caso em que a gente resolveu explicitamente no formalismo newtoniano, né? Quer ver? Se a gente juntar esses termos aqui, ó, a gente vê que é o mesmo termo, certo? É o mesmo termo, a menos dessas constantes que aqui nesse outro caso eu estou trocando a descrição, né, e escrevendo em termos da massa reduzida em termos desse K aqui. Mas se a gente substituir explicitamente em termos das massas mzinho, mzão, em termos da constante gravitacional, a gente obteria esse termo de energia potencial. Só que aqui a gente pode ver que, de fato, o termo está correto, né? Porque aqui a gente tem o R quadrado, R, certo? É o mesmo termo, a menos da diferença dessas constantes, que a gente também no formalismo hamiltoniano e lagrangiano, a gente obtém esse termo aqui de potencial efetivo, certo? Que no caso aqui, ó, esse aqui, ó, é igual à energia total do sistema, né? Ou seja, a hamiltoniana é igual à energia total do sistema. E um outro detalhe que eu quero tirar também aqui, repara, a hamiltoniana é igual à energia total do sistema, certo? E a gente tinha que a hamiltoniana não dependia explicitamente do tempo, né? Então, dessa equação aqui, ó, a gente tem que del H del T é igual a zero, certo? Só que a hamiltoniana é energia total, né? Então, derivada da energia total com respeito ao tempo é igual a zero. Aqui a gente tem que a energia, né, ou seja, a hamiltoniana, também é uma constante de movimento, ou seja, a energia total do sistema é constante, né? É o que essa equação que está falando para a gente, que a energia total do sistema ela se conserva e que também, assim como a gente viu que o momento angular é uma constante de movimento, a energia total também é uma constante de movimento, certo? Deixa eu deixar na verdade aqui. Então, bom, dito isso, né, eu quero voltar agora sim para a análise do potencial efetivo, certo? A gente tinha visto lá e, bom, a depender dos valores das energias das partículas, né, é 1, é 2, é 3, é 4, desses valores de energia possíveis, a partícula ia descrever determinados movimentos, né, de círculo para esse valor de energia, elipse para esse valor de energia, de parábola para esse valor de energia e de hipérbole para esse valor de energia. Em que aqui há um gráfico que eu fiz, né, em que, bom, ignorem os valores dos eixos aqui, etc. São meramente simbólicos, né? Foi só para poder representar o gráfico de uma maneira qualitativa melhor, né? Que eu fiz esse gráfico aqui no Matemática e tanto é que, bom, por questões do programa, ele até colocou aqui, ó, o ponto batendo lá no infinito, né? Eu coloquei dessa forma que o ponto batia no infinito, só que isso aqui é um abuso. A gente não desconsidera isso daqui. Mas esse gráfico está indiscutivelmente melhor do que esse daqui e dá para a gente ver melhor, né, o que a gente tinha discutido aqui nesse outro gráfico. Repara, para esse valor
de energia, a gente tem o círculo. Para esse outro valor de energia aqui, a gente tem um estado ligado, né? Um movimento de elipse. Para esse valor de energia aqui, a gente tem uma parábola, certo? Ou seja, a partícula, por exemplo, se ela tivesse indo em direção a uma fonte de potencial central, ela, por exemplo, suponho aqui que, né, sei lá, a gente tivesse o Sol e um cometa vindo lá do infinito, né? Um cometa vindo lá do infinito. Se a energia tivesse essa configuração verde aqui, né, a gente ia ter um movimento parabólico, certo? E não ia formar um estado ligado, a partícula ia voltar lá para o infinito, né? Mesma coisa para o caso em que a gente tivesse esse valor de energia aqui, em que aqui também a gente não teria um estado ligado e aqui a gente teria um movimento de hipérbole, né, em torno da fonte de potencial central, né, em que no exemplo que eu citei anteriormente era o Sol. E bom, agora, dado isso, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Beleza, você tem um potencial efetivo aqui. Opa, você tem um potencial efetivo, aí você plotou esse gráfico sem fazer nenhuma discussão sobre essas funções e etc. Você simplesmente colocou a forma do gráfico. Tá, e como é que eu poderia fazer para obter, por exemplo, pontos de máximo e mínimo, pontos para quais a órbita seria estável, sem ter que me preocupar em fazer o gráfico, né? Em saber a cara do gráfico, me preocupar com o formato do gráfico. Porque com o formato do gráfico é fácil eu saber quais seriam os pontos de equilíbrio estável da partícula, né, vindo lá do infinito, né? Seria fácil saber, com uma determinada energia, seria fácil saber os pontos de equilíbrio estável, os tipos de órbitas, enfim. Agora, como é que eu determino os pontos de equilíbrio, os pontos de extremo, sem passar o gráfico, né? Porque com o gráfico eu consigo determinar facilmente que o ponto de extremo aqui, ó, de equilíbrio é esse R aqui, certo? Sem o gráfico, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que lembrar lá do cálculo o seguinte conceito, né? Como é que a gente faz para achar o extremo de uma determinada função, né? V de R aqui, que é o nosso potencial efetivo, né? O potencial efetivo é uma função de R, certo? Que a gente tem a cara dele explícita aqui. Como é que a gente faz para a gente achar pontos de extremo dessa função? A gente deriva essa função com relação à sua dependência, certo? E iguala isso a zero. Nesse processo aqui, a gente vai achar quais são os pontos R de extremo dessa função. Nota que eu não sei a cara dessa função e não sei se esses pontos vão ser pontos de mínimo, pontos de máximo ou pontos de célula. Mas eu vou saber, através disso daqui, eu sei que para os valores de R que satisfizerem isso daqui, vão ser pontos de extremo, certo? Então, primeiro vamos achar esses pontos de extremo, depois vamos nos preocupar com que tipo de ponto de extremo é esse, né? Se é mínimo, máximo ou um ponto de célula, né? Então, derivando isso daqui, em relação a R, a gente tem o seguinte, né? Fazendo dv dr e depois igualando a zero, né? A gente tem que, repara, L quadrado sobre 2m ddr de 1 sobre R quadrado. Por que eu estou fazendo assim, né? Porque, bom, o L e o M são constantes, né? Então, a derivada não vai bater neles, né? Aliás, vai bater, só que vai dar zero, né? Então, a gente tem basicamente isso daqui. E mesma coisa aqui, né? O G, o Mzão e o Mzinho são constantes. Então, a gente vai ter ddr de 1 sobre R, certo? Porque, lembrando, né? Eu poderia fazer a regra do produto aqui, abrir direitinho, mas derivada da constante, né? De uma coisa aqui, não depende de R, isso aqui é igual a zero. Então, basicamente por isso que eu não estou abrindo. Então, vamos lá. Derivando, né? A gente tem L quadrado sobre 2m. ddr disso daqui vai ficar menos 1, aliás,
menos 2 sobre R ao cubo menos G Mzinho, derivada disso daqui vai ficar menos 1 sobre R quadrado, beleza? Isso aqui vai dar para a gente, então, menos L quadrado sobre MR ao cubo, mais G Mzinho sobre R quadrado, certo? Então, dV/dr é igual a isso daqui. Agora, se eu fizer dV/dr igual a zero, eu vou obter, né, justamente o que eu quero, né, os pontos de extremo. Então, fazendo isso igual a zero, a gente tem que essa expressão aqui, né, a gente tem essa equação, perdão. Então, a gente tem Mzinho sobre R quadrado igual a L quadrado sobre MR ao cubo, certo? Bom, simplificando aqui, né, a gente tem, então, o seguinte, né, e resolvendo para R, a gente vai ter que R é igual a L ao quadrado sobre Gzão, Mzinho, ao quadrado. Ou seja, esse valor de R aqui é um ponto de extremo da minha função. Só que eu não sei, a princípio, se esse ponto é ponto de máxima ou de mínima ou de célula, né? E para descobrir isso, eu preciso analisar a segunda derivada do potencial efetivo, né? Ou seja, para descobrir se aquele R ali, né? Deixa eu pegar ele aqui, é máximo, mínimo ou célula, a gente precisa tomar a segunda derivada potencial, né? Ou seja, a gente precisa calcular a segunda derivada do potencial e depois avaliar nesse R aqui, né? E avaliar nesse R aqui que eu vou chamar de R', beleza? Calculando essa segunda derivada, depois avaliando R', a depender do sinal aqui dessa segunda derivada, se for maior que zero, menor que zero, né? Ou se aqui for igual a zero, a gente vai saber se que tipo de ponto é esse daqui, né? Se é um ponto de equilíbrio estável ou instável, né? Então, bom, derivando, vou pegar aqui a expressão do potencial de novo. Aliás, já tinha calculado aqui, né? O nosso dV/dr. Nosso dV/dr é esse aqui, né? Então, vou para o trabalho, né? A gente tinha que dV/dr é isso aqui, né? Então, a gente tem que ddr desse outro trem aqui, né? Esse aqui é dV/dr, certo? Então, bom, vamos lá. Derivando, então, a gente obtém o seguinte, menos L quadrado sobre M, ddr de 1 sobre R ao cubo, mais G Mzinho ddr de 1 sobre R quadrado, certo? Isso aqui vai ser igual a menos L quadrado sobre M. Derivada disso daqui vai ser menos 3 sobre R à quarta, mais Gzão, Mzinho. Derivada disso daqui vai ser menos 2 sobre R ao cubo,
Isso aqui, por sua vez, igual a menos que esse menos aqui, mais 3L quadrado M R a quarta menos 2Gzão, Mzão, Mzinho, sobre R ao cubo, certo? Então, D2V dr2, né? Aí eu tenho que avaliar R' é igual a isso daqui ó, isso daqui avaliado em R'. Avaliando em R', eu sei se isso aqui é um ponto de equilíbrio estável ou instável, né? Ou seja, o que é avaliar R', né? Substituir esse valor de R' aqui, nessa expressão. Então, eu vou ter simplesmente 3M, 3L quadrado sobre M, sobre 1R a quarta, né? Ou seja, 1R' a quarta, né? R' a quarta, certo? Só que, vamos lá, quem que é R' a quarta? R' a quarta é aliás, isso, é isso mesmo. G, Mzão, Mzinho quadrado, a quarta, certo? Aí 1 sobre esse R' aqui, a quarta, é G, Mzão, Mzinho ao quadrado, sobre L quadrado, isso aqui, a quarta potência, certo? Menos 2G, Mzão, Mzinho. Agora, ao cubo, né? Isso daqui ao cubo vai ser simplesmente G, Mzão, Mzinho ao quadrado, L ao quadrado, ao cubo, certo? Em que, colocando esse termo aqui todo em evidência, colocando todo esse termo em evidência, para facilitar a nossa vida, a gente vai ter o seguinte. Três L quadrado sobre M vezes G, Mzão, Mzinho ao quadrado, L ao quadrado, menos 2G, Mzão, Mzinho, certo? Em que aqui, né, a gente vai ter esse termo. Nota que a gente vai ter o seguinte. 3L quadrado, esse M simplifica com esse M aqui, o L quadrado simplifica com esse L quadrado aqui, então a gente vai ter 3G M menos Mzinho, certo? Menos 2G Mzinho. Então, isso daqui, né? É igual a isso, certo? Ora, isso aqui é D2V R2 avaliado em R', certo? Isso aqui é igual a isso. Ora, como vocês podem ver, agora, repara, tudo isso daqui eu poderia abrir, né? Colocar esse termo aqui para dentro para simplificar, só que
não vai adiantar muita coisa para a gente, porque o raciocínio que eu quero fazer é o seguinte: repara, o G é positivo, né? M é positivo, Mzinho é positivo, o momento angular aqui ao quadrado positivo, certo? Aqui temos positivos também. Então, isso daqui, ó, tudo é maior que zero. Ou seja, a gente tem que esse ponto de equilíbrio aqui, R', é um ponto de equilíbrio estável, porque a segunda derivada é positiva, certo? E se ele é um ponto de equilíbrio estável na nossa função, aqui ele vai ser um ponto de mínimo, em que esse R aqui, ó, esse R aqui é justamente esse R' aqui que a gente determinou. É justamente esse cara aqui, ó. Que é um ponto de equilíbrio estável da nossa função V de R. Então, esse ponto R aqui é um ponto de equilíbrio estável da nossa função do potencial efetivo. E, sendo assim, né, a gente tem que, para o caso em que a energia, por exemplo, é 1, que o corpo descreve uma trajetória de círculo em torno do potencial central, a gente vai ter um movimento com a órbita determinada por esse raio aqui, né, por esse valor de R aqui. E é basicamente isso que a gente poderia fazer, né, para poder descobrir se, sem olhar para o gráfico nem nada, se a gente teria um ponto de equilíbrio estável ou não, né? Fazendo essa análise, derivando o potencial em relação à coordenada radial aqui e, né, assim, achando o ponto de extremo da função e depois analisando se esse ponto de extremo da função é um ponto de equilíbrio estável ou instável, né? Se é um ponto de mínimo, de máximo, através do sinal da segunda derivada. A gente viu que, de fato, é um ponto de equilíbrio estável do nosso sistema físico. Bom, como vocês viram aí, o problema ele fica muito mais facilitado de se descrever e de se resolver usando os formalismos lagrangiano e hamiltoniano. E eles passam para a gente de maneira mais direta as leis de conservação de um sistema físico, dado quando comparado, né, com o formalismo newtoniano. Então era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo aqui. Caso você tenha alguma outra ideia sobre problemas que eu posso tratar usando o formalismo newtoniano, lagrangiano e hamiltoniano, e queira que eu faça um outro vídeo a respeito, comenta aqui, comenta o que você achou do vídeo. E no mais, caso você ainda também não seja inscrito aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar esse e os próximos conteúdos. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei aí para ajudar na divulgação. E no mais, espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.